Vamos ver este testemunho. À medida que estamos trabalhando com Deus para permanecermos livres, o próprio Deus permite que nos tornemos livres em níveis cada vez mais profundos. Isso é bem ilustrado na vida da minha esposa, Janete. Então, Nil Lozano vai dizer isso. Durante anos, Janete sofreu regularmente com enxaquecas. Então, durante anos, sua esposa sofreu de enxaqueca. Aliás, uma realidade bem comum de tantas pessoas, né? Quantas pessoas sofrem há anos com enxaqueca? Já foi para médico, o médico não resolve. Já tomou remédio, não resolve. E parece que nada tira essa dor da sua cabeça. Era o problema dela. Não era fácil compreender o padrão. Às vezes ocorriam no dia em que chegávamos ao nosso local de férias e ela acabava na cama por alguns dias. Outras vezes tinha crise antes de um evento espiritual, como uma conferência. Às vezes ocorria antes de uma reunião de família, como o dia de ação de graças. Parecia haver uma conexão com o estresse. Então parecia que a dor de cabeça estava atrelada ao estresse, mas nada que pudéssemos identificar. A qualquer momento ela podia ser arrancada de um dia ou dois da sua vida tarefada. Em 1996, participamos de uma conferência sobre treinamento de libertação. Após a primeira conversa, Janete começou a ver a radiação diante dos seus olhos, o sinal de que uma enxaqueca estava chegando. Imediatamente oramos. Janete estava determinada a ficar, mas meia hora depois decidiu que não podia. Ela precisava ir para casa. No caminho para me encontrar, deparou-se com um homem que já havia feito aquele seminário e ele disse: "Vamos orar mais uma vez, Janete?" Depois de um minuto perguntou: "Há quanto tempo você tem essas enxaquecas?" Janete respondeu: "Há 15 anos. 15 anos. Preste atenção nessa pergunta. Há 15 anos você tem enxaqueca? E olha a pergunta que aquele homem que vai rezar por ela faz. O que aconteceu há 15 anos atrás? Minha sogra estava hospedada conosco, ela explicou. E foi para o hospital com uma dor de cabeça muito forte. Ela quase morreu de meningite. O homem, nesta hora, percebeu que o medo havia se apoderado de Janete naquele momento da sua vida. Você está vendo como, em alguns momentos da nossa vida, parece que o medo se atrela à ansiedade? Em alguns momentos, por algum acontecimento, por algum trauma, por alguma situação, entra o medo, entra a rejeição. Em algum momento da vida dela, entrou o medo. Quando renunciou ao medo, ela dobrou-se e derramou lágrimas de libertação. Quando se levantou, acreditava estar curada. Com uma ousadia fora do comum, ela veio até mim declarando que estava curada e por um tempo estava totalmente livre. Um dia antes de uma viagem missionária, um dos nossos filhos pediu para falar com Janete. E um dos filhos falou com Janete: "Eu não me sinto amado e aceito por você." Começou ele. "Você sempre age como se estivesse certa e eu errado. Como se fosse melhor do que eu." Janete se sentiu ferida. Embora pensasse que havia escolhido uma maneira inadequada de falar sobre aquilo, e que ele estava exagerando as coisas, ela também reconhecia a verdade. Anos antes, o Senhor a havia convencido de um espírito de superioridade. Ela pensava que estava resolvida essa questão, mas obviamente não estava. Expô-lo doeu. Ela chorou por um longo tempo antes de vir até mim. Eu a ouvi e depois perguntei como aquilo se conectava com as memórias de infância. Ela falou da rejeição de seus amigos.
e das brigas entre seu pai e os irmãos que a fizeram ter medo. Nós tínhamos orado sobre essas coisas anos atrás e Janete se perguntou por que as mesmas coisas antigas estavam surgindo novamente. É importante lembrar que ela não estava procurando por aquilo ou se tornando introspectiva de uma maneira doentia. Aquelas coisas estavam simplesmente surgindo novamente. Desta vez oramos através das questões mais profundas que criaram um lar para o medo e desde então Janete permanece livre das enxaquecas. Você viu que como é que Janete foi curada da enxaqueca? Descobrindo a raiz do medo. Gente, com isso eu quero falar uma coisa muito importante. Tem muitas doenças físicas que a gente tem, que a causa e a raiz é na alma. E isso que eu estou falando não é uma coisa inventada por mim, é uma coisa que homens de oração reconhecem e até mesmo médicos já reconhecem isso. Que muitas doenças físicas são geradas por doenças da alma. Veja, o testemunho aqui é que Janete tinha uma enxaqueca há 15 anos por causa de um medo que ela nunca conseguiu se libertar na sua história. Eu não estou falando que toda doença este é o caso. Eu não sei se a sua doença este é o caso. Mas é importante você entender que há doenças físicas que são geradas por causa da doença da alma. Ou seja, como a alma está ferida, como a alma está doente, o corpo sente isso, o corpo padece isso. Até porque somos corpo e alma, somos uma só coisa. Corpo e alma. Se um sofre, o outro também sofre. A causa das enxaquecas não era o estresse. Então as causas da enxaqueca da Janete não era o estresse, mas o medo. A causa da enxaqueca dela não era estresse, mas a causa da enxaqueca dela era medo. Medo sob o estresse, medo de estar em situações que estariam fora de controle de maneiras semelhantes à sua experiência de infância. Então veja, o problema de Janete era medo. E o medo gerava essa enxaqueca forte. Às vezes você sofre de realidades que talvez o seu problema seja mágoa. Talvez o seu problema seja ódio. Talvez o seu problema seja falta de perdão. Então o que esse testemunho vem nos ensinar? Que às vezes nós precisamos ir mais profundo. Principalmente quando os médicos não descobrem o que é. Porque às vezes você faz um exame, o médico não descobre. O exame não revela nada. Toma remédio, não resolve. Principalmente quando isso acontece, talvez chegou a hora de ir mais profundo. De ir mais profundo. Os padrões de pensamentos e os espíritos associados a esses padrões podem ser passados de uma geração para outra. Obter a vitória em nossas vidas não apenas nos ajuda, mas também ajuda aqueles que virão depois de nós. Veja, é importante a gente não passar determinados padrões para gerações futuras. Sim, determinados padrões de vida, de pensamento, podem passar geração em geração. A falta de amor pode passar de geração em geração. A falta de perdão pode passar de geração em geração. O medo pode passar de geração em geração. Por isso é importante interromper esse ciclo. Você pode ser aquele que em você vai parar essa realidade do medo, em você vai parar essa realidade da rejeição, em você vai parar essa realidade do ódio. Você não vai passar isso para a sua família, você não vai passar isso para os seus filhos, medo, ódio, vingança. Nossa libertação é uma fonte de bênção para os outros. Você precisa entender isso. A sua libertação é fonte de bênção para outros. E especialmente para os seus filhos. Amém. A pregação de hoje foi testemunhos.
testemunhos de Nil Lozano, mas eu tenho certeza que esses testemunhos foram mexendo com a tua história, foram mexendo com a tua vida e fez você pensar tanta coisa. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.